Luiz Marques, bem-vindo. Salve, Mauro. Salve, Rebeca, Ana. Tudo bem? Tudo bom. Estamos aqui sobrevivendo. Se eu falo aqui de plano de saúde, parece que é uma coisa terrível. Tá bom, um problema de coluna. Eu também. Imunidade todo mundo tem, em suma. Problema de coluna é uma chatice, vocês, meninas. Mas é chatice o que dói, né? Dói. Então é um negócio que te derruba. E problema de coluna não adianta, melhor. não dá para ficar sentado muito tempo, também não dá para ficar sentado esse é o ponto, não dá para ficar em pé muito tempo. Mas para mim, sobretudo, ficar sentado, entendeu? E é exatamente o que eu faço o tempo todo, que eu fico trabalhando. Então, eu tô... Mas agora, acontece isso de tempos em tempos. Então, agora já está... Legal, que bom. Está meio sob controle já. O Luiz trouxe. Mas eu gostei muito do cropped, viu? Eu não sabia o que era cropped. Inclusive, enquanto a Carol estava falando, eu fui correndo lá na internet para achar o que era um cropped. Eu nem sabia como é que escrevia o negócio. Eu pus lá uma palavra como eu achava e tal. O cropped, ele virou um símbolo da resistência feminista também, né? Eu não sabia nada disso, gente. Não sabia nada disso. É o que você pode... a expressão da juventude é põe um cropped e vai para a luta. Vai à luta. Sai daí dessa situação, vai para a luta. Muito Maravilha. bom. Yara Vidal, nossa editora de moda, está nos devendo um artigo sobre o caráter revolucionário do cropped. Vou escrever para ela hoje. O Luiz trouxe para nós alguns quadros que ele vai querer mostrar. E vou adiantar uma pergunta em duas partes. E aí, se você quiser ir mostrando os quadros no momento que você quiser. Tá. Que é o seguinte, uma avaliação, agora já passou um tempinho, né? A gente fez avaliações a quente, né? Fizemos Luciana Gatti tinha desembarcado do avião, vinda da COP. Agora já, assim, baixou a temperatura, não dá para dizer isso, né? Mas já passou um certo tempo. Uma avaliação da COP e uma avaliação da posição brasileira na COP. Acho que são duas avaliações importantes que a gente queria te ouvir. Bom, tem que ficar bem calmo, né, para falar sobre isso, porque dá vontade de subir pelas paredes. Mas a COP, qual foi o único... Bom, no primeiro dia eles falaram sobre a questão de perdas e danos, né? Então, houve isso já tinha sido decidido na COP 27, lá no Egito. Na última hora, se falou em perdas e danos, quer dizer, os países ricos aceitarem criar um fundo para os países mais pobres, de maneira a financiar ou, em suma, transferir recursos para as perdas e danos, exatamente causadas pelas mudanças climáticas, pela emergência climática. Então, isso foi aceito como, agora, entre ter sido aceito e esse dinheiro aparecer, isso é para os meus netos. Estou exagerando, mas não muito. Porque você vai ter que definir quais são os recursos, quais são os países, sobre que modalidades esses recursos podem ou não ser liberados, blá, 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 blá. Isso aí vai para a COP-X. Então, isso é a única coisa que foi decidido. O resto foi zero, né? Foi zero. E tem um aspecto cômico, né? Tem um aspecto que, se a gente não quiser entrar em depressão, tem que dar risada. Porque eles definiram, e isso foi saudado pela imprensa corporativa como se fosse, assim, a grande novidade, o grande passo adiante, é que eles decidiram usar o termo combustíveis fósseis pela primeira vez, usar o termo. Pela primeira vez, numa declaração final de uma COP, ou seja, na 28ª COP, eles usaram a palavra combustíveis fósseis. Imagine assim, é como se houvesse um congresso de oncologia, durante 28 congressos de oncologia, pela primeira vez, os congressistas falariam a palavra câncer. Nossa. Tá certo? O congresso de oncologia é para tratar de câncer, tá certo? Mas ninguém vai falar nessa palavra, a palavra feia, que é a doença ruim, coisa assim. Tá? Então, pela primeira vez, porque antigamente qual era a estratégia deles? Era não falar na palavra combustíveis fósseis, tinha que falar em diminuir as emissões, controlar as emissões, como se as emissões não fossem provenientes da queima de combustíveis fósseis, sobretudo, também do desmatamento, etc. Então, isso é de um ridículo completo, porque você fala, é preciso transitar para fora dos... Eu vou falar a palavra de novo, hein? Combustíveis fósseis. Uau! Só que eles não dizem quando, em que ritmo, de que maneira, quais são os prazos,
o que vai acontecer em 2025, 2030, 2035, etc., falavam-se em emissões só. Como se uma coisa não fosse exatamente a mesma que a outra. Então, é isso que nós temos. Ou seja, nós temos e pior do que isso, nós temos uma COP29 agora, num país que é gêmeo dos Emirados Árabes Unidos, do ponto de vista do petróleo e do ponto de vista do autoritarismo. Então, você sabe que na COP, aqui lá em Dubai, não se podia fazer nenhuma manifestação que não fosse dentro do recinto da COP. Em Azerbaijão vai ser a mesma coisa. E vocês tiveram nessa COP 28, 2.454, meu número ficou na minha cabeça, 2.454 lobistas dos combustíveis fósseis, com acesso direto à mesa das negociações, no famoso espaço azul lá, que é onde ninguém tem acesso, a não ser os negociadores. Na COP26, havia 303. Na COP 27, havia 600 e não sei quanto, tinha dobrado. E agora quintuplicou, foi para 2.000, quase 2.500. Então, não tinha nenhuma, já na COP do Egito, a delegação de lobistas era maior do que qualquer país, a não ser a dos Emirados Árabes Unidos. E agora o Brasil levou a maior delegação também, e agora, para falar do Brasil, fez esse papelão absurdo, tá certo? O Brasil tinha tudo, tinha dados importantes para mostrar do ponto de vista da Amazônia, tinha uma expectativa geral das nações, etc., porque exatamente o Lula tinha vencido as eleições e, portanto, o Brasil tinha saído do registro negacionista, o pior possível. O Brasil era um país pária, tá certo? Aliás, reivindicadamente pelo seu próprio ministro do exterior, né, naquela época. E agora não, voltou com uma posição, um perfil, tudo diferente, muito bom, muito positivo. Aí chega lá no primeiro dia, na primeira semana, fala, opa, vamos entrar na OPEP+. Tá certo? Assim, o que dizer. E no dia 13, né, dia seguinte, ao término da COP, ele faz um leilão de 606, 603 blocos de exploração de petróleo. Menos mal que, na verdade, apenas 1/3 foi comprado, se a gente quer ver o lado positivo da coisa. Mas em lugares... E Fernando de Noronha, né? Em Fernando de Noronha não compraram, menos mal, certo? Não compraram o tal das rocas lá, mas compraram lá em Pelotas, compraram ao lado de territórios indígenas, ao lado de áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental, etc., etc. Então, eu acho que foi e o Brasil, veja, o Brasil hoje está se tornando, não é culpa do Lula, isso já vem, está se tornando um estado petroleiro. Hoje é o 8º país maior produtor de petróleo do mundo, atrás apenas exatamente dos Emirados Árabes Unidos. E a expectativa de gente como esse ministro das Minas e Energia, quero nem dizer o nome dele, é de que o Brasil se torne o 4º país maior produtor de petróleo. Nossa. Explore as suas reservas potenciais dessa maneira, etc., etc. E esse cara falou, né, esse ministro disse, não, o Brasil vai ser o último a sair dos combustíveis fósseis, etc., etc. Então, o que dizer disso, né? A imagem do Brasil sai arranhada, só para encerrar e se passar, porque o Brasil entrou no governo Lula, na COP passada, né? Ele prometeu um governo climático, aí veio a Conferência Amazônica, já foi uma decepção a posição brasileira, e agora, depois da COP, é o que você fala, né? O Brasil entra para ser o líder da luta pelo clima e sai como um país petroleiro e sai... Exatamente, certo. Ele sai muito desmoralizado e, veja, se nós compararmos, as pessoas falam, mas não dá para pedir o céu, etc. Tal. Não é questão de pedir o céu. Você pega um país como a Colômbia, que tem petróleo e que, na cúpula da Amazônia, propôs ao Brasil para que ele não explorasse petróleo na Amazônia, o Lula não aceitou, e o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, aderiu
se tornou signatário do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis, que já existe desde 2020, enquanto que o Brasil está fazendo esse papelão. Então, não é que, se alguém puder falar, que país que tem petróleo que não está fazendo isso? Sim, tem um país, nosso vizinho aqui, que é a Colômbia, certo? Que está se dando exemplo. Certo? E o Brasil já tem petróleo pacas, não precisa abrir mais poços de petróleo para isso, tá certo? E o Brasil o petróleo já é o segundo item na pauta de exportação do Brasil, logo atrás da soja. Então, é um processo claramente se transformar num país de exportação de petróleo. É isso que nós estamos fazendo. Ô Luiz, ainda pegando esse gancho, então, você acha que diminui a expectativa sobre a COP30, 2025 no Brasil, que é uma grande... Eu acho que ia ser, para ter uma posição um pouco mais positiva, eu acho que só aumenta a nossa expectativa, no sentido que, efetivamente, na COP30, a pressão social vai ser de tal forma importante, espero, que minha expectativa é que a COP30 marque realmente uma mudança de trajetória. Agora, é expectativa, para isso precisa trabalhar, precisa organizar a sociedade, precisa levar as pessoas lá, precisa criar... A meu ver, acho que nós temos que criar COPs regionais antes da COP ou ao lado da COP, fazer reuniões aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc., de maneira porque não dá para levar todo mundo para Belém do Pará, tá certo? Nem teria sentido, etc., nem a cidade... Mas que haja, então, a COP seja uma referência para uma mobilização social muito grande no Brasil inteiro. Agora, imagina o que será a repercussão para o Brasil de uma COP acontecendo em Belém, com o plano desse ministro das Minas e Energia, mais o Rui Costa, mais o presidente da Petrobras, de estar já explorando petróleo na foz do Amazonas. Vocês imaginam, vai ter manifestação, vai ser um desastre. Claro. Luiz, você tinha umas imagens que você queria mostrar, não agora de avaliação político-ambiental, mas do cenário, que está deteriorando muito gravemente. O que eu imaginei, já o título, o posterzinho do nosso programa agora, é a questão do colapso climático, etc. Então, para mostrar alguns dados, eu acho que, se você quiser, eu poderia falar de uma maneira, senão vai ficar muito longo, mas nós estamos numa situação, gente, que é a seguinte, isso aí é um deles, por exemplo, tá vendo? Nós, nos dias 17 e 18 de novembro desse ano, um mês atrás, portanto, pela primeira vez na história da espécie humana, da existência da espécie humana, o planeta atingiu, na média diária, na média global diária, 2,07 graus e 2,06 graus, 17 e 18 de novembro, e esse é um gráfico já um pouco antigo, que é um gráfico do comecinho, do final de novembro. Se nós pegarmos um gráfico do meados de agora, do Copérnicos de agora, ele já vai mostrar, então, que em dezembro, se não me engano, no dia 3 de dezembro, nós voltamos novamente a 2,0 graus Celsius. E esse é um outro gráfico que mostra as temperaturas máximas nos três El Ninhos. O El Ninho de 97 e 98, que está em azul, o El Ninho de 2015 e 2016, que está em verde, e o El Ninho de 2023, não chegamos ainda em 2024, isso é até setembro. Esse gráfico também já é um pouco antigo, porque nós já temos o mesmo gráfico até novembro, que mostra exatamente a mesma coisa, e o que vocês percebem o quê? E aí, nessa coluna da esquerda aqui, vocês têm, então, as temperaturas, A temperatura superficial global média do planeta em graus Celsius. E vocês veem que nós, a partir de junho, vejo a letra 6, o número 6 aqui embaixo, Porque aqui são os meses, Os meses de 2023, 2020, 95, 97, 98, 2015, 2016, e 2023 está ainda para ser feito de 2024. Mas o que a gente pode perceber? Pode perceber que 2023 já está muito mais alto do que os outros El Ninhos. Veja a linha vermelha, ela dá um salto a partir de junho, número 6 aqui embaixo.
ela já sobe para 1,4, depois ela vai para 1,5, depois ela vai para quase 8, 1,75 em junho. E em julho ela vai ficar ainda pior, nós vamos ficar para 1,75 e até novembro agora, nós estamos sempre entre 1,7 e 1,75 graus Celsius na temperatura média. Que o El Niño é sempre um fenômeno de 2 anos, e o segundo ano é pior que o primeiro, né? Isso, exatamente. O segundo ano, em geral, é pior que o primeiro, tá certo? Porque, e vocês podem perceber claramente aí, né? Quer dizer, a partir da segunda série de 1 a 12, portanto, os anos 98, 2016 e aquilo que será em 2024, as temperaturas são ainda mais altas do que no primeiro ano. E aí você percebe claramente, então, que em 2024, provavelmente o que estão dizendo é que o El Niño mais ou menos termina em maio de 2024, mas isso é incerto, né? Pode terminar um pouco antes, pode terminar um pouco depois. O El Niño é um fenômeno muito, muito difícil de se prever, o comportamento dele. E aí vocês têm, então, o fato de que nessa linha cinza que vocês estão vendo aí, que são as piores, as mais altas temperaturas já registradas, nós estamos desde junho até setembro, na verdade até novembro, com as temperaturas mais altas já registradas, o que está sendo dito, ainda não é absolutamente certo e seguro, mas é altissimamente provável, é que nós estejamos vivendo em 2023 as mais altas temperaturas desde os últimos 125 mil anos, não é? Que era exatamente o período mais alto do Emiano, que é o último período interglacial, né? E aí você tem essa aceleração do aquecimento, que é muito clara, né? De 1880 a 1950, o aquecimento ocorreu a uma taxa de 0,04 graus Celsius por década, isso segundo o NOAA, o National Oceanic and Atmospheric Administration, nos Estados Unidos. De 50 a 2020, 0,14 graus Celsius por década. De 70 a 2010, 0,18 graus Celsius por década. De 98 a 2016, vejam, entre o segundo ano do El Niño e o segundo ano do outro El Niño, já 0,24 graus Celsius. E de 2010 a 2050, a gente não sabe, mas é alguma coisa que é no mínimo 0,27 graus Celsius, mas pode atingir 0,36 graus Celsius por década. O que significa isso, gente? Significa que de 2010 a 2050, a cada 4 décadas, ou a cada 3 décadas, na melhor das hipóteses e na pior das hipóteses, o planeta vai aquecer 1 grau na média a mais. Tá certo? 0,27, multiplica por 4, você tem um pouco mais de 1 grau. Salve, Luciana, prazer em vê-la. Ou seja, aquela meta do Acordo de Paris de até 2050 subir 1,5 grau da temperatura pré-industrial já era, né? Isso já era completamente. E, aliás, o próprio IPCC, veja, o próprio IPCC sempre falou de um overshoot, ou seja, de que iria ultrapassar 1,5 graus Celsius e que depois, a partir da segunda metade do século, iria fazer, então, uma captura do CO2 da atmosfera através de técnicas, de tecnologias que nós não temos. E aí você mostra aquilo lá que é interessante. Olha, mostra aqui, aí você veja, a anomalia de temperatura global de janeiro a outubro, isso é o NOAA, tá? Veja aqui, ó, de 2011 a 2023, aumentou 0,32 graus Celsius por década. Então, nós estamos bem no meio entre aquele 0,27 e aquele 0,32. Isso para a média de... né, exatamente aqui, tá vendo? Aqui nós estamos em 0,32, tá vendo? E se você pegar de 2000 a 2010, era de 0,17. Tá vendo? Então, veja a velocidade dessa aceleração. Né? E vocês veem claramente que existem 2 níveis de aceleração, 2 fases da aceleração. Olha, aqui mostra claramente isso. Isso aqui é o Berkeley Earth. Isso aqui é uma primeira aceleração, e isso aqui é uma segunda fase da aceleração. E o que fala exatamente, então, o Zach Hausvater, que é um cara do Berkeley Earth, ele fala: a taxa do aquecimento nos últimos 15 anos tem sido 40% maior do que o aquecimento desde os anos 1970. Né? Então, é claramente que nós estamos entrando, sabe como vai ser? Se você pegar aquele período, veja esse gráfico aqui, toda essa houve aquecimento, mas ele era bem lento. A partir de 1970, você vê que começa a subir muito rapidamente. Então, isso aqui é uma primeira fase da aceleração, e isso aqui é uma segunda fase da aceleração. É como se tivesse um carro, né, que você entra, você está a 60 por hora, você passa para 80 por hora, depois você passa a 100 por hora. Né? Sei lá, para dar um exemplo. Então, é isso que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo uma situação agora em que... Então, há um contraste muito grande entre a aceleração do aquecimento e
a imobilidade das COPs, né? E não só das COPs, né? Porque é fácil pôr a culpa na COP, mas a imobilidade da sociedade, de forma geral, né? A sociedade não tem uma reação à altura da gravidade do problema. E é isso que a gente tem que mudar, né? Tem que mudar, tem que fazer com que a sociedade acorde para o problema e eleja essa questão como uma questão prioritária para a nossa sobrevivência. Queria mostrar mais 2 telas dessa apresentação que você mandou para nós, sobre ainda o diagnóstico, que você desse uma explicada. Uma delas, inclusive, até hoje eu não consegui entender muito bem, que é esta aqui. E depois mostro mais uma. Então, esse é o gráfico mais completo, né? Esse é um gráfico do Guy Stamp, que é o Goddard Institute for Space Studies, que está vinculado à NASA. E aqui vocês veem muito claramente isso, né? O zero aqui, tá vendo? O zero é o período de referência 1880 e 1920. Eles não usam 1850 e 1900 como em geral, eles usam 1880 e 1920. Tanto faz, não muda nada. E aí vocês percebem que o quê? Que a partir de 1920, tá vendo? 1920 aqui, ó, começa a crescer a temperatura. Essa corcova aqui não é muito segura, porque era a Segunda Guerra Mundial, tá vendo? Isso aqui 1944, 43, 42, e aqui não havia, aparentemente, uma metodologia, não havia condições para ter dados seguros. Então, nós podemos considerar isso aqui como existente ou passar direto daqui para cá, tanto faz. E você percebe o quê? Que até 1970, nós tínhamos... o planeta tinha se aquecido 0,2 graus Celsius, está vendo? Isso aqui era um aquecimento detectável? Era, mas ainda poderia ser considerado dentro da variabilidade natural do sistema climático. A partir de 1970, 75, mais precisamente, você entra nessa linha verde aqui, ó, que a linha azul é a linha da variação anual. A linha vermelha é a linha a cada 11 anos, não importa, por causa da questão do ciclo do Sol, não importa. A partir de 1975, 75, 76, você vê claramente que o planeta entra num outro ritmo de aquecimento, e é essa linha verde aqui que te mostra exatamente, então, a melhor redução linear dessas curvas todas, né? Só que, veja só, que chega em 2010, a gente não continua pela linha verde, a gente entra nesse cone amarelo aqui. Esse cone amarelo significa o quê? Se o aquecimento evoluir na linha mais baixa aqui, nós vamos estar aquecendo 0,27 graus Celsius por década. E se ele for na mais alta, nós vamos estar aquecendo 0,36 graus Celsius por década. De maneira que quando a gente chegar em 2050, olha aqui 2050, no finalzinho do gráfico, você tem um aquecimento que vai entre, no mínimo, de 2 graus, ó, 2 graus aqui, ó, e no máximo de 2,4 graus Celsius. Isso aqui é o que vai acontecer até 2050. Só que não para em 2050. Ou seja, o aumento de 2 graus nessa altura do campeonato pode até ser considerado uma perspectiva otimista, né? Otimista, exatamente, certo? Mantida essa trajetória em que nós estamos, e que ninguém faz coisa nenhuma, tá certo? E veja só, aonde que eles projetam o pico do El Niño atual? Numa temperatura média global, na média anual, acima de 1,6 graus Celsius já. Ou seja, de junho de 2023 a maio de 2024, o planeta já terá aquecido mais de 1,5, tá vendo? Estamos falando em 1,6 aqui, ó, segue a linha aqui, ó. Um pouco mais de 1,6 graus Celsius. Depois, claro, vai acabar o El Niño, vai diminuir novamente 0,1, 0,2 graus Celsius, etc., mas a trajetória é a mesma, tá certo? Porque aqui, veja como o El Niño aqui está fora da trajetória. Ele vai voltar para essa trajetória amarela aqui, desse cone amarelo. E aí você vai ter, então, esse aquecimento a nível de 0,27 a 0,36 graus Celsius por década. É um atestado de óbito, de suicídio das sociedades. E a curto prazo, gente, certo? Eu não sei se o Mauro, e eu com certeza, não sei se o Mauro vai estar vivo em 2050, mas a Rebeca com certeza vai estar. Vai estar. Não, e aí, a esse cenário aqui do aquecimento, se agrega este outro aqui, a última que eu queria que você explicasse. Então, e aí você tem essa evolução das concentrações, porque o aquecimento está imediatamente associado às concentrações atmosféricas dos famosos gases de efeito estufa, tá certo? Aqui nós estamos falando só de CO2, que é o mais importante desses 3 gases. São vários gases, mas os mais importantes são o CO2, que é o dióxido de carbono, o metano,
e o óxido nitroso, né? Mas aí aqui estamos falando só de CO2, que é o mais importante não só porque ele é mais porque ele tem uma duração na atmosfera muito, muito maior do que o metano, etc. Então, o que a gente vê aqui? A partir de 58, lá em Mauna Loa, no observatório lá em Mauna Loa, lá no Havaí, eles começaram a medir as concentrações atmosféricas de CO2 em partes por milhão, ou seja, se você pegar 1 milhão de moléculas na atmosfera, eles veem quantas moléculas de CO2 tem naquele 1 milhão. Então, isso é o ppm, é o partes por milhão, né? Então, em 1960 e 69, já estava aumentando, mas estava aumentando muito pouco. Nenhuma parte por milhão por ano, 0,85. Quando você pula para o século XXI, já está quase 2 moléculas por ano, aumentando 2 moléculas por ano nas concentrações atmosféricas de CO2. E quando você vai para o segundo decênio, você já está em 2,4 partes por milhão. Né? Então, é uma aceleração gigantesca, está vendo? De 0,85 para 2,4, quase, vamos dizer assim, uma triplicação dessa proporção. E nós já chegamos agora, então, em 420, alguma coisa, vamos para 421, 422, assim por diante. E isso significa o quê? Significa que se nós estamos crescendo 2,4, imaginando que a gente não aumente ainda mais essas concentrações, a gente vai chegar em 12, 13, 14 anos, a gente vai chegar em 250, em 450 partes por milhão. 450 partes por milhão é aquilo que, em geral, o IPCC associa a um aquecimento de 2 graus Celsius. Então, sabe, todos os indicadores estão aí, é fácil a gente olhar, eu não sou cientista, eu só estou olhando a literatura, entende? Eu não estou fazendo pesquisa sobre o assunto, estou olhando as pesquisas, os resultados das pesquisas, os resultados das pesquisas nos mostram isso. Certo? E o cenário que a gente tem, o que a gente lê, Luiz, e que fica assim, meio... Porque o pessoal continua achando vocês meio malucos, né? Meio visionários, não, imagina, não quer... Mas o cenário que a gente... O que os cientistas nos informam, e você conhece bem as pesquisas, é que chegando ali ao redor dos 2 graus, você tem um cenário de paralisia das correntes marítimas e derretimento das geleiras, inundação de muitas cidades costeiras no planeta, além de que, com a elevação das temperaturas, me parece, vou falar dele daqui a pouquinho, o professor José Eustáquio Diniz Alves, está no interior de São Paulo, saiu com o cachorro dele ontem, o cachorro teve um problema de hiperaquecimento, teve que ser colocado num quarto com ar-condicionado porque ia morrer. Nós vamos começar a ter mortes. Né? Então, o cenário é apocalíptico, né? Logo. Você vai estar em excelentes mãos com o José Eustáquio, que ele é um grande amigo meu, é uma grande figura, e conhece o assunto muito. É um demógrafo, tem um conhecimento enorme de demografia, mas não só de demografia. Né? Então, é isso, claro, e veja, a partir de 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius, assim por diante, cada décimo de grau que você vai crescendo, você vai tendo menores condições de habitabilidade no planeta, sobretudo nas latitudes baixas e médias. O Brasil está exatamente nas latitudes baixas e médias, né? Tem uma grande parte do Brasil que está próximo do Equador, no Equador propriamente dito, e nós estamos, na maior parte do planeta, do Brasil, nós estamos entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. E essa região é uma região que vai sofrer muito fortemente por esse aquecimento, porque a gente já está perto do teto da habitabilidade. Se você aumenta em 2 graus Celsius lá na Sibéria, é ruim, é péssimo para eles, mas não chega ao nível de ameaça existencial que isso tem para nós. Né? Então, isso é que a gente não está suficientemente consciente disso. E é preciso que estejamos, né? E olha, você viu o Datafolha que saiu aí ontem, 85% da população entrevistada, que imagino que seja representativa do Brasil, 85% acredita que exista um impacto antropogênico, ou seja, que a atividade humana esteja causando esse aquecimento. Mas 15% não acreditam. Esses 15% não se pode pensar, né? E está falando o fiel Foquinha aqui, fora o que isso vai atacar a biodiversidade também. Veja, o que aconteceu em 2020 no Pantanal
são os cálculos que foram feitos logo em seguida, houve 17 milhões de animais vertebrados que morreram. Né? E em 2023, novamente, grandes incêndios no Pantanal. Você sabe, o Pantanal é uma das maiores, se não é a maior concentração de fauna silvestre do mundo. A quantidade gigantesca de pássaros que tem, etc, etc. Então, o Brasil é o país mais importante do mundo. Não vejo nenhum ufanismo nisso, não. Mas o Brasil é o país mais importante do mundo em matéria de biodiversidade. 10 a 15% da biodiversidade do planeta está aqui, gente. Tá certo? Então, a nossa responsabilidade é gigante em relação a isso. E quem é que está pondo fogo? A gente sabe quem está pondo fogo. É o agronegócio. Tá certo? É o agronegócio que domina o Congresso Nacional. E veja, no Pantanal, em 2020, não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei, vou falar de novo. A Polícia Federal sabe quem foi que pôs fogo no Pantanal em 2020. São 4 fazendeiros. Através de GPS, eles sabem exatamente onde os incêndios começaram, simultaneamente. Os funcionários desses fazendeiros falaram que esses fazendeiros retiraram o gado deles alguns dias antes. Então, eles atearam fogo. E esses caras estão livres. Estão livres, leves e soltos. Tá certo? Então, o que significa isso? Significa 2020, né, em pleno bolsonarismo. Agora tem que pegar esses caras. 2 questões para encerrar, Rebeca. Uma, você mencionou o professor José Eustáquio Diniz Alves, está ele aqui. Então, José Eustáquio Diniz Alves, eu digo sempre, o maior demógrafo do Brasil, está sempre com a gente aqui. Vai estar de novo semana que vem, porque vão sair os dados, viu, Rebeca? Sexta-feira saem os dados de raça do IBGE. Então, ele vai contar para nós aqui na semana que vem. E ele também se tornou, como você, né, Luiz? Nem você nem ele são originalmente dessa área, né? Mas a partir dos anos 90, vendo o desastre, começa a estudar o assunto. Ele é um estudioso também. A Luciana, eu e o José Eustáquio trocamos muita figurinha entre nós. Né? Legal. A Luciana sempre me mandando muito mais mensagens do que mais informação do que eu a ela, mas... Eu tenho o privilégio de poder desfrutar da relação com vocês 3. E ele diz assim, cumprimenta pelo debate, e diz, gostaria que o Luiz falasse sobre o orçamento de carbono e como isso afeta a temperatura global. Então, o orçamento de carbono é a quantidade de carbono, né, seja na forma de metano, de óxido nitroso ou de CO2, de dióxido de carbono, que nós poderíamos emitir ainda para manter uma certa probabilidade, pode ser 33%, 50% ou 66%, de manter a temperatura num certo patamar, de manter conter o aquecimento num certo patamar. Então, o que os cientistas, em geral, falam, no caso do IPCC, eles estão falando mais ou menos de uma coisa como 250 bilhões de toneladas de CO2 que podem ser ainda emitidos. Mas esse cálculo, 250 bilhões, significaria 5 anos, porque a gente está emitindo mais ou menos, um pouco mais de 50 bilhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Na verdade, o IPCC fala, em 2019, falou em 59 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, ou seja, todos os gases de efeito estufa mensurados a partir do potencial de aquecimento do CO2. Então, é isso que eles chamam de CO2 equivalente, ou você pode chamar de gases de efeito estufa de forma geral. Então, 5 anos. Mas não é verdade, entendeu? Porque nós estamos tendo claramente uma contabilidade das emissões de gases de carbono. Por exemplo, dou um exemplo para vocês. O Canadá não contabiliza, ou não contabilizava até agora, não sei se agora vai começar a contabilizar, mas ele não contabiliza os incêndios, porque ele considera que os incêndios são fenômenos naturais. Loucura. Entendeu? Então, e isso aqui pegou 180 mil quilômetros quadrados de floresta que pegou fogo em 2023 no Canadá. Isso aí não entra na conta? Tem que entrar. Porque é fato que é natural, mas é porque existe um desequilíbrio do sistema climático, que está acontecendo incêndios nessa proporção, entendeu? E o Brasil também, por exemplo, não contabiliza uma série de, por exemplo, os gases de efeito estufa que são emitidos pelas hidrelétricas. Ele não contabiliza isso. Mas tem muito metano que sai pelas hidrelétricas, sobretudo as hidrelétricas mais antigas, de Balbina, por exemplo, lá em Manaus, etc. Então, na verdade, esses 250 já era, não tem mais 250 não, é menos, é zero já. Nós já estamos já num nível de concentração atmosférica de gás de efeito estufa que corresponde a uma temperatura superior a 1,5 graus Celsius.
A gente atropelou o tempo, a Ana a Ana saiu, porque ela vai se preparar para o Fórum Global daqui a pouquinho. Mas vamos... Maravilha. Porque realmente tua presença aqui estava esperando muito informativa, muito esclarecedora. E aí tem uma última questão, né, Rebeca, que eu vou agregar uma colocação a essa última questão da Márcia Castro. Fala. Isso, você falou sobre o Eustáquio, a Márcia, ela diz, eu ando com muito medo, não só por mim, que sempre há meio calor, mas com essa temperatura de agora, tenho tonturas, bem como meus bichos, gatos e cães impacientes e incomodados. Só na madrugada melhoram. E isso eu estou sentindo aqui em casa também, muita tontura. Meu cachorrinho tem ficado dentro do banheiro, que é a parte mais fresca da casa, né, por causa do azulejo e tudo mais, tem se refugiado ali, porque realmente está impossível, né? Viver eu tenho 3 gatas aqui que ficam estateladas no chão, com esse calor, e até que a minha casa ela é fresquinha, ela é ruim no inverno e ela é boa no verão, então cada vez mais vai ser boa, mas aí a Luciana sempre generosa aqui. E é isso, então, gente, é uma situação que vai haver muito sofrimento, já está ocorrendo muito sofrimento, e esse sofrimento, infelizmente, detesto ser a pessoa que traz nas notícias, mas eu tenho que trazer, porque é o que está acontecendo, tá certo? E a gente pode transformar isso em boas notícias se a gente se organizar politicamente, se a gente se organizar socialmente, se a gente colocar isso na pauta das nossas prioridades. Né? Queria encerrar exatamente com isto. É o seu livro, em abril foi lançado esse livro, do Marx. Interessante olhar o livro de abril, portanto, ele escreveu antes de abril, como também já teve uma evolução dramática de lá para cá, mas o seu livro termina, ou ele contém um programa de como enfrentar esta crise. São vários pontos que você sugere. Um deles me chama a atenção. Diminuição do consumo humano de materiais e de energia. Foi mais uma vez o José Eustáquio que chamou a atenção para esse ponto, realmente ele é muito relevante. Ou seja, o que você diz no seu livro é que o padrão do século XX, desse início de século, de consumo e de energia, não vai poder ser mantido sob risco de destruição da vida do planeta. O que você está dizendo, o Papa Francisco disse isso lá na encíclica dele, né? Você está apontando o seguinte, essa humanidade vai ter que ir para uma civilização de austeridade, é isso? Então, sim, né? Com toda certeza. Só que você tem mais ou menos 70%, 80%, dependendo da humanidade, que tem um consumo de subsistência. Tá certo? Os 50% mais pobres da humanidade emitem 10% dos gases de efeito estufa. Né? E os 10% mais ricos emitem 50%. Então, qual é a única conclusão? Você tem que tirar dos ricos, para você possibilitar aos mais pobres, pelo menos ter satisfeitas suas necessidades alimentares. Então, nós voltamos a um problema político. Não é um problema apenas científico, é um problema político, é um problema de como é que nós vamos organizar a sociedade de maneira a garantir um nível de subsistência digno para a maioria da população, e diminuir as nossas emissões, diminuir o nosso impacto, diminuir a interferência dos homens no sistema Terra. Isso só pode acontecer se houver uma grande reforma política, no qual você tenha efetivamente a sociedade democraticamente decida onde ela vai colocar os recursos estratégicos de investimento. Ela vai colocar em combustível fóssil para enriquecer? Não, né? Tem que acabar com o agronegócio. Temos que partir para uma agricultura de que produz alimentos locais, sem agrotóxicos, sem excesso de fertilizantes industriais, próximo do consumidor, que essa é a única agricultura que gera renda para o agricultor. Você pega os municípios do Brasil com pior índice de desenvolvimento humano, são os municípios onde tem a maior concentração de pecuária. Não precisa ser um gênio para entender, tá certo? Que o agronegócio não está gerando riqueza nenhuma para a sociedade brasileira. Pois é. E essa é a questão dramática, né? Neste mundo, o governo Lula, lamentavelmente, olha, para mim,
Rasgo o coração disso. Né? Neste contexto, neste mundo, o governo Lula bate no peito orgulhoso porque está transformando o Brasil numa potência petrolífera e porque transformou o Brasil no maior país do agronegócio do planeta. Né? Então, vamos mal, infelizmente. Mas dá para mudar, porque a gente sabe o que tem que fazer. Não é o meteoro que está caindo em cima da gente. Luiz, obrigado demais. Nossa, eu que agradeço mais uma vez, Mauro e Rebeca. Legal. Obrigado aí também pela Luciana e pelo Eustáquio e todo mundo que está vendo a gente. Uhum. Quem puder, compre o Decênio Decisivo. Tem solução. Está lá no livro do Luiz. Valeu. Um grande abraço, gente. Até mais. Obrigada, Luiz. Um beijo. Até mais. Outro para você. Tchau, tchau.